Olá. Cumprindo todos os protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia de Covid, a equipe de comunicação da OAB Santos vai manter no ar o programa que tem esse nome, OAB no Ar. Confira os destaques desta edição. Fechando 2020 com todos os cuidados sanitários, a Subseção Santos faz a última entrega de carteiras a estagiários e advogados com presença da diretoria. Caso Carrefour, responsabilidades penais e do direito do consumidor é o tema da entrevista de Sérgio Guimarães. A palavra da diretoria vem com a diretora doutora Tânia de Sá. No momento das comissões, Direito do Consumidor em pauta com a doutora Viviane Pontes. E Rodrigo Julião traz a palavra do presidente. A palavra da diretoria nesta edição fica com a secretária-geral Tânia de Sá. Tânia, tem novidades aí, principalmente na digitalização, não é? É verdade, Paulo. Primeiro é um prazer falar com você, que faz tempo que a gente não se conversa aqui junto à TV OAB. Bom, o Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, que é presidente do CNJ, né, ele apresentou uma resolução que todas as ações, todo o juízo será 100% digital. Isso é um grande avanço, todos os processos serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto através da internet. Isso agiliza por demais todo o andamento. Você sabe, né, que todo advogado diz que justiça que tarda não é justiça, né? E isso vai agilizar realmente. É uma escolha, é bom que se diga, do advogado, com a concordância do cliente, sendo exercida no momento da distribuição da ação, né? A parte demandada eventualmente pode ser contrária e essa opção até o momento da contestação. Ou seja, quando ele ofertar a contestação, ele pode se manifestar contrariamente a ser digital. Eu não acredito que ocorra, né? Tânia, tem alguns advogados ainda com mais dificuldade com a parte de informática que ainda resistem ao processo digital? Sim, é aquela faixa etária que não foi, né, habituada a usar a informática. Mas a gente tem aqui na subseção todo um amparo, todo um esquema para esses advogados e para todos, né? É bom que lembre que todas as audiências e sessões no juízo correm 100% digitais por videoconferência. E nós aqui, desde agosto, nós já estamos quase no final do ano, prevendo já essa tendência devido à pandemia, já criamos equipes com salas exclusivas para videoconferências. Então nós temos à disposição do advogado, inclusive com funcionários da informática para auxiliá-lo. Então, agora tem que ser agendada, está havendo um agendamento normal, vão agendar através da secretaria-geral, secretaria.geral@oabsantos.org.br, e nós temos também só uma única restrição. Face à pandemia, né, só 3 pessoas por sala, né? Não pode haver, porque às vezes tem testemunha e tal, mas é só 3. O advogado, o cliente, eventualmente mais uma pessoa. Se houverem mais testemunhas, vão aguardar fora. E para você ter ideia, até agora nós já agendamos e concluímos 113 audiências virtuais. E esse número vem aumentando semanalmente, né? Porque esses agendamentos a gente pega o mês todo e faz por semana. Então eu acho que a Ordem sempre está prestando um bom serviço ao advogado, que é o nosso propósito, né? Agora, 3 pontos. Primeiro, que o Luiz Fux, ele está falando aí como presidente do Conselho Nacional de Justiça e não como Supremo Tribunal Federal, né? Não, é porque sempre o presidente do Supremo Tribunal Federal também preside o CNJ. Mas aí ele está falando pelo CNJ. Sim, é o CNJ que vai baixar resolução que vale para toda a magistratura nacional. Segundo, a digitalização agiliza, os prazos são mais cumpridos, os processos se resolvem mais rapidamente? Nós não temos ouvido queixas, viu, Paulo? Posso falar por mim lá no escritório,
que realmente já se distribui digitalizado, já vem a contestação, anda, e você tem um controle melhor, sabe? E o tempo? Imagine, meu escritório é atrás do fórum, mas quem tem escritório em local distante se desloca até o fórum, espera a vez no cartório para o funcionário localizar o processo, entregar. Então, a digitalização agiliza tudo isso. E terceiro, se uma parte aceita a digitalização e a outra não, aí nós temos que ver o que o juiz vai decidir. Ele pode decidir pelo processo normal ou, dependendo do caso, se for um caso mais urgente, pela digitalização, certo? Mas a ideia é essa, é você pedir na distribuição e na contestação, a parte contrária, obviamente, tem que dar razão, não pode dizer não quero porque não quero. Tânia, mais alguma observação importante? Não, eu acho que é só isso que a gente tem que falar, que está aqui à disposição. Também eu esqueci de falar agora, foi bom você me lembrar que nós temos o Centro de Apoio Digital, que é o nosso CAD, que está ali também à disposição dos advogados. A agenda, vai lá, estou na rua, preciso mandar uma petição com urgência, ou não sei como mandar determinada petição para aquele de tribunal. Aí tem um funcionário que vai ajudar, tem alguém. Então, gente, temos o CAD, temos os escritórios compartilhados, que eu sempre falo aqui, que é uma inovação que só a Ordem de Santos tem no estado todo, né? E nós temos aí disponibilizado ao advogado por agendamento, porque quem se forma há pouco tempo, é muito custoso você ter um escritório, manter um escritório. Então a gente tem aqui o escritório compartilhado, ele agenda, vai, atende o cliente, também só 3 pessoas por vez, e é o serviço que a gente procura sempre aperfeiçoar em favor do advogado, que afinal de contas é o cliente. Olha, a telespectadora e o telespectador agradecem os esclarecimentos, aí, as explicações, e boa sorte aí na continuidade do mandato. Obrigado, Paulo, é sempre um prazer estar com você. O momento das comissões, nesta edição do OAB no Ar, vai ser com a advogada Viviane Pontes, que é a secretária da Comissão de Direito do Consumidor. A época é a melhor possível, né? Tem Black Friday em novembro, tem Natal em dezembro. O que as pessoas precisam saber sobre o direito do consumidor nesse momento assim? Dicas práticas, Viviane. Dicas práticas em relação ao direito do consumidor nesse momento. O principal direito do consumidor, e que é consagrado em todas as legislações, principalmente no CDC, é o direito à informação. Então, o consumidor, em primeiro lugar, deve buscar se informar. Se vai fazer compras pelo e-commerce, pela internet, nessa época de pandemia, o que é muito comum, tem que buscar se informar sobre a idoneidade daquela empresa, pode buscar inclusive um órgão muito importante, um site governamental, que é o consumidor.gov.br. Lá há um ranking das empresas que atendem bem os clientes ou não. Além disso, caso o consumidor tenha algum problema em relação à entrega, então adquiriu aquele produto para presentear no Natal, mesmo em épocas de Black Friday, e foi prejudicado por essa empresa, não recebeu. O que fazer? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele oferece algumas alternativas, e o principal artigo que o consumidor deve consultar é o artigo 35 do CDC. Do que fala esse artigo? Justamente do descumprimento da oferta. Então, as dicas que eu daria para o consumidor nesse momento: primeiro, se informe, porque esse é um direito básico seu, direito de informação. E a segunda dica, a segunda orientação seria: procure as alternativas do artigo 35, porque no CDC a oferta vincula. Então, se houve uma oferta, necessariamente ela deve ser cumprida. Em caso de descumprimento da oferta, por exemplo, uma falta de entrega num comércio eletrônico, então o consumidor tem diversas alternativas. Ele pode exigir a execução forçada, o cumprimento, a entrega, ou a restituição do dinheiro, ou mesmo, então, um produto equivalente. Agora, quando há uma pendência, quando há uma disputa entre o consumidor e o empresário, seja lojista, seja prestador de serviço, tem tido mais acordos ou a pendência é levada ao tribunal? Na verdade, infelizmente, os fornecedores não têm se valido desse importante instrumento que é o acordo, tanto quanto poderiam. Então, o consumidor, ele sempre tenta fazer um acordo, ele tenta entrar em contato com o fornecedor, ele procura o PROCON, que é um órgão que vai tentar fazer o acordo, mas infelizmente as grandes empresas acreditam que, na verdade,
não há tanto lucro assim em se fazer um acordo e permitem que as demandas continuem enchendo ainda mais o poder judiciário. Então é sempre indicado que o consumidor procure um acordo, mas o que nós temos visto com as grandes empresas é que, infelizmente, elas ainda contribuem para a litigiosidade. Na conversa que a gente teve antes de você começar a participar do momento das comissões, você usou a palavra, o termo empoderado, né, para o consumidor. O consumidor está mais empoderado? O consumidor está mais empoderado, mas ele precisa ser mais ciente disso, dos seus direitos. Então, o consumidor ele tem uma gama de direitos, uma gama de garantias e de instrumentos para efetivar os seus direitos, mas ele ainda não conhece. Então, veja um exemplo bem simples. Repararam que de uns anos para cá, todo estabelecimento tem um Código de Defesa do Consumidor? Alguém já abriu esse Código de Defesa do Consumidor? Dificilmente. Desde 2010, há uma lei federal que determina que todo estabelecimento tem. O que o consumidor pode fazer? Seria interessante que ele conhecesse os artigos que lhes são úteis para justamente poder apresentar aquilo para o fornecedor no momento. Então, por exemplo, o artigo 6º fala sobre os seus direitos básicos, direitos de informação. E se o produto apresenta um defeito, um vício, uma falha, um vício? O que ele pode fazer? Consulte o artigo 18, porque todas as alternativas estão lá. Ele pode exigir o dinheiro dele, ele pode exigir um abatimento ou a rescisão do contrato. E se a oferta não é cumprida? Então, preço na gôndola é um, preço no caixa é outro. O que fazer? O artigo 35 resolve justamente a oferta não estar sendo cumprida. Assim como o artigo 39, que fala sobre práticas abusivas, como a venda casada. Então, na verdade, se o consumidor conhecer os seus direitos, de fato, ele vai verificar que ele tem vários instrumentos. Outro instrumento importante, consumidor.gov.br, que é uma plataforma do governo que o consumidor pode utilizar para tentar, então, aplicar os seus direitos e assim obter o seu ressarcimento. Então, o consumidor está empoderado? Sim. Poderia ser mais? Sem dúvida, mas se ele conhecer os instrumentos que ele já tem, certamente ele vai poder se defender ainda mais. E nessa época de final de ano, Black Friday primeiro, Natal depois, troca de produtos, como é que faz? Essa é uma dúvida muito comum. Justamente por estar empoderado, às vezes o consumidor ele acha que ele tem até um pouco mais de direitos do que tem. Então veja só a questão da troca, como é interessante. Troca não está prevista no Código de Defesa do Consumidor, então o fornecedor ele não é obrigado a trocar. Ele só é obrigado a trocar se aquele produto apresentar um vício, um defeito, uma falha, e aí sim há a obrigatoriedade de trocar. Mas se o consumidor não está satisfeito com o tamanho, com alguma característica daquela peça e a peça não apresenta nenhuma falha, o fornecedor não é obrigado a trocar, exceto se o fornecedor tiver prometido isso. Então, se o fornecedor diz, aceitamos a troca em 30 dias, ele precisa realizar essa troca em 30 dias. E de onde vem essa garantia? Escrito na nota fiscal? Quem vai dar um presente, por exemplo, pega esse compromisso do vendedor? Na verdade, as lojas elas já deixam essa informação de maneira bem ostensiva. Deixam no seu site, na própria loja. Tem valor de contrato? Tem valor de contrato, até porque uma prática indevida dos fornecedores das lojas é a seguinte: só trocamos mediante a apresentação da nota fiscal. Essa exigência já não existe no Código de Defesa do Consumidor, porque a nota fiscal, como o próprio nome diz, tem finalidade fiscal, tributária. O que o consumidor precisa comprovar para efetivar a troca é que foi realizada a relação de consumo, que aquele produto vem daquele estabelecimento. Então, uma etiqueta fixada, um canhoto de cartão de crédito, isso já seria o suficiente. Uma fotografiazinha no celular é bom na hora, né? Sim. Viviane, mais alguma observação importante para o consumidor e também telespectadora daqui do OAB no Ar? Como eu disse anteriormente, o importante para o consumidor é fazer valer seus direitos. Só que para ele fazer valer os seus direitos, ele precisa conhecê-los. Portanto, é muito interessante, é muito importante para o consumidor e de todas as faixas etárias que busque esse tipo de conhecimento para que possa se defender. Então, hoje, com a pandemia, todos nós temos muito mais acesso à tecnologia, então devemos procurar sites do Procon, de Instituto de Defesa do Consumidor,
A nossa Comissão de Defesa do Consumidor tem cartilha, sempre publica no site da OAB Santos artigos a respeito de temas interessantes ao consumidor. Então, o que eu tenho a dizer ao consumidor? Informe-se e exercite seus direitos, porque você tem vários. Viviane, obrigado pela participação aqui no momento das comissões desta edição do OAB no Ar e boa sorte aí na continuidade das atividades. Eu que agradeço. Vou conversar agora sobre temas que têm acontecido de uma maneira rotineira, são questões que têm abalado um pouco a sociedade no todo. Eu vou falar com o Dr. Paulo Jesus, que hoje, que está aqui representando a Comissão de Direito Penal, o Dr. João Vasconcelos, que está aqui representando a Comissão do Consumidor. Tá? E nós vamos falar sobre uma questão que envolveu o Carrefour na semana agora que passou, e vamos conversar a respeito das responsabilidades imputadas à empresa depois dos atos que aconteceram, né? Primeiramente, prazer tê-los aqui. É um prazer, Sérgio, demais amigos, é uma honra estar aqui com vocês. Prazer estar aqui, é uma honra contribuir aqui com os colegas. Bom, vamos lá começar com o Paulo, perguntando sobre essa questão da contratação de empresas de segurança com policiais que estão na ativa, são questões que não é inédito, é recorrente acontecer algum problema com esse tipo de empresas de segurança. Eu pergunto sobre a contratação, ainda que válida, há um preparo, há uma necessidade de um preparo maior para com essas empresas de segurança? O que você... Não, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que o policial militar, o policial civil, não pode trabalhar dentro dessas condições da folga. Uhum. Isso já por si só é um nascedouro de um problema. Isso se dá também muito porque os policiais não recebem adequadamente. Nós deveríamos valorizar as polícias, a polícia militar, a polícia civil. Se eles recebessem o que eles merecem, pela responsabilidade que eles têm e pelo compromisso que eles têm com a sociedade, certamente nós não estaremos passando por situações como essa. É evidente que você abordar uma pessoa na rua é muito diferente de abordar dentro de um supermercado. Então, muitos fatos têm ocorrido dentro dessa forma, uma violência exagerada, às vezes dentro de um ambiente de supermercado, de um shopping, justamente por essa natureza da característica do profissional que está ali atuando. Ele está habilitado a trabalhar na rua, de repente ele aborda alguém dentro do supermercado, acaba acontecendo esses excessos. Claro que não justifica a atitude que está acontecendo, mas explica muito do que a gente está vendo. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que valorizar as polícias, treinar melhor os seguranças privados, as pessoas que estão dentro das empresas. Nós não podemos ignorar a responsabilidade do contratante, né? O compliance penal hoje é uma realidade. As pessoas jurídicas hoje elas se responsabilizam sim pela contratação dos seus funcionários, inclusive no âmbito criminal, não é? Tanto na modalidade do dolo ou da culpa. Então nós estamos amadurecendo o direito penal, principalmente nessa seara empresarial, para que o empresário não possa dizer simplesmente assim, olha, terceirizei e ponto. Não, ele tem responsabilidade em investigar a ficha corrida da empresa que está sendo contratada, os antecedentes, os funcionários que estão colocando dentro da empresa. Não basta apenas terceirizar sem responsabilidade. Então isso faz parte, Sérgio, de um amadurecimento do direito penal. A duras penas, né, que esse episódio que a gente visualizou agora é um episódio muito duro, um episódio muito feio, as imagens são chocantes, mas eu acredito que com essa evolução nossa nós vamos diminuir essa incidência e vamos nos conscientizar que isso não pode mais acontecer. Teve um episódio, uns 2, 3 meses atrás, um cachorro que também foi morto dentro dessa própria empresa aí, que gerou muita revolta também, porque o cachorro estava ali fazendo nada e tomou um tiro, quer dizer, enfim, é importante também, como você falou, no amadurecimento, até a jurisprudência já vai ter um sentido já claro com relação a essas questões e também serve de aviso para essas empresas também na hora de escolher. Pegando esse gancho, João, vamos falar sobre um pouquinho da responsabilidade civil da empresa tem, por razão, quais sanções que ela pode responder, como que você imagina aí essa questão no âmbito civil? Então, nesse caso aí, existe a culpa em elegendo e culpa em vigilando, né, do supermercado na escolha dos agentes, na escolha dos seguranças e vigilantes e da empresa terceirizada. Mesmo havendo uma empresa terceirizada, o supermercado responde. Responde solidariamente. Solidariamente, perante o Código de Defesa do Consumidor e também perante o Código Civil. Então, não resta dúvidas que ele responde, né? Aconteceu tudo no âmbito
do supermercado, da empresa. Ou poderia se falar também que houve um pouco de omissão dos próprios funcionários, que poderiam ter atuado aí de uma forma mais firme para evitar o que aconteceu. Ou seja, o treinamento mais específico. Mais específico também para quem estava prestando diretamente esse serviço, mesmo de uma empresa terceirizada, compete ao supermercado, que é a empresa contratante, tomar esses cuidados, esse zelo, porque responde pelo risco da própria atividade. Você acredita que essa extensão desse problema pode servir realmente de alerta, porque também tem uma clara responsabilidade, como a gente falou aqui solidariamente, e essas empresas têm que podem ter sanções econômicas, né? Na verdade, grandes, né? Além de sanção econômica, também acaba ferindo a imagem da empresa. Perfeito. Então, há uma dupla sanção aí, bem forte. As ações da empresa, inclusive, caíram bem. É uma empresa, uma SA, aberta aqui, então tem que tomar muito... E, Paulo, nesse caso específico aí, os agentes, na verdade, de seguranças, né? Eles vão responder por quê? Então, pelo que nós estamos acompanhando, a delegada de polícia foi instaurado o inquérito. Aparentemente, eles vão responder por homicídio com 3 qualificadores, pelo menos foi o que a delegada de polícia apresentou. Então, nos parece que vão ser julgados aí perante o tribunal do júri. Primeiro a vara inicial, depois, uma vez pronunciados, irão para o tribunal do júri, que foi um crime doloso contra a vida. Exato. Pelo menos é o que aparenta. Claro que a gente não conhece o processo, mas pelas imagens ali, me parece que vai ser nesse caminho a acusação que vai repousar contra eles. Que tem que ficar bem claro, independente do que as redes sociais colocam, aliás, que é um tema sempre batido aqui no nosso programa, esse tribunal antecipado das redes sociais. Eu acho que no caso concreto ali, independente do que tinham trazido ou não, o rapaz foi comprar alguma coisa, e eu não sei no meio do caminho o que aconteceu, como ele procedeu também, porque acabei não escutando as falas dele, mas ali inicialmente não foi nada premeditado, ele foi lá e houve uma desavença, né? Sim. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, Sérgio, quando nós estamos analisando uma questão criminal que ainda vai ao julgamento, né? Primeiro que nós não temos conhecimento do processo, e segundo a gente não sabe quais circunstâncias do crime civil, nós pegamos as imagens que nos foram concedidas pela imprensa. Agora a gente não sabe efetivamente o que deu causa àquilo, se é que teve um motivo, para a partir daí eles responderem por homicídio, de repente com certeza ele vai ter defesa, porque é garantida a ele a defesa do contraditório, se vão ser alegados pelos seguranças que eles agiram em legítima defesa ou coisa que vale, então nós temos que acompanhar o processo com muita atenção para não fazer nenhum pré-julgamento. Hoje foi mais um dia de entrega de carteiras da OAB Santos. Tivemos a honra de receber os novos advogados estagiários, sempre seguindo o protocolo que é obrigatório pela OAB São Paulo e do governo de São Paulo, também da OAB Santos e da Prefeitura de Santos. O distanciamento, o álcool gel e tudo mais. Temos algumas informações para vocês. Quem quiser participar das comissões é fácil, basta se inscrever no nosso canal OAB Santos. Temos também o Facebook, Instagram, e-mail e tudo mais. Outra informação importante, nós temos o CAD, o Centro de Digitalização de Processos. Quem precisar tem que pegar o processo físico e trazer para nós, lá na sala, na casa 2, e será digitalizado, pagando uma taxa mínima. Também temos os nossos escritório compartilhado para quem precisar. Tem que fazer um agendamento prévio. E também montamos 4 salas de audiências, que são aquelas audiências que agora são praticamente obrigatórias, são audiências virtuais feitas nas Casa 3. Mas antes tem que ser feita um prévio agendamento, tá? Porque não podemos nos responsabilizar pelos horários. Então a pessoa tem que se vir antes, fazer um agendamento do dia da sua audiência e aí combinar com a menina lá da Casa 3 para dar tudo certo, tá? E com isso nós já conseguimos um recorde de agosto para cá de mais de 100 audiências com sucesso.
Esse é o nosso recado e gostaria de desejar a todos informar que no dia 18 de dezembro vamos entrar em férias forense e férias da OAB Santos também, retornando no dia 10 de janeiro de 2021. Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Tudo de bom para vocês, muito obrigado e sucesso. Meu nome é Débora e eu estou muito feliz de estar recebendo a carteira de estagiária e, se Deus quiser, daqui a um ano estarei recebendo a carteira de advogada. Meu nome é Juan Estevam, sou recém-formado e inscrito aí na subseção de Santos. Estou muito feliz pelo dia de hoje, agradeço a minha família por toda a contribuição para eu chegar até aqui, foi essencial. Muito obrigado a todos. Saudações a todos, eu sou o Lucas Lopes Monteiro, advogado. Estou muito feliz de estar ingressando hoje na subseção de Santos e iniciando minha trajetória na advocacia. Olá, meu nome é Bruno Bottiglieri, sou o vice-presidente da Comissão de Estágio. Estamos aqui em mais uma data para poder homenagear, prestigiar e entregar as carteiras tanto aos estagiários quanto aos novos advogados. Muito feliz de poder estar aqui participando dessa solenidade. E mesmo meio em pandemia, né, nesse contexto caótico que a gente está vivendo, a gente está aqui celebrando a conquista pessoal desses novos integrantes aqui da OAB. E para fechar, como sempre, o OAB no ar nesta edição, Rodrigo Julião e a palavra do presidente. Olá a todos! Hoje chamo a atenção de toda a sociedade e dos colegas de profissão sobre a necessidade da advocacia como essencial para que se faça justiça dentro de inúmeras situações. Falo isso pelo que está ocorrendo devido à crise da saúde com o Covid no Brasil. As pessoas e até empresas estão fazendo acordos extrajudiciais e contratos sozinhas, sem a presença de um advogado que lhes auxilie na base legal e defenda todos os seus direitos. Isso é gravíssimo, porque existe sim a má-fé para apressar acordos que só beneficiam quem já está devidamente informado sobre seus interesses. A OAB Santos traz essa situação a público como um alerta a todos vocês. Se de um lado vemos algumas facilidades de acesso a órgãos públicos para uma reclamação, um pedido de acordo, por outro, confiar apenas em tal facilidade pode ser um grande e em especial perda de direitos. Acordos extrajudiciais, contratos sem embasamento legal, pedidos de benefícios previdenciários sem qualquer esclarecimento a uma vida de trabalho, locador e locatário fazendo contratos de renovação sem informação das partes, são exemplos de como algumas pessoas e empresas estão se aproveitando da fragilidade que esta pandemia trouxe e a falta de informação. Por isso, destacamos aqui a importância da participação do advogado nessas negociações. Sabemos que o brasileiro tem o péssimo costume de se automedicar, com as piores consequências para o seu organismo. O mesmo acontece quando achamos que podemos entender os caminhos de um processo ou de um contrato. Quem sabe a dose que cura e a que pode matar é o médico. E quem sabe ler nas entrelinhas da legislação somos nós, advogados. O OAB Santos está ao lado da vida, em todas as circunstâncias. Não arrisque os seus direitos, procure sempre o seu advogado. Muito obrigado. Você acompanhou mais uma edição do OAB no ar, cumprindo todos os protocolos de enfrentamento, todos os protocolos sanitários de enfrentamento da pandemia de Covid-19. Você teve todas as novidades, todas as notícias, relatos de todas as atividades da Subseção Santos. Até a próxima edição.